Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aí vamos discutir aí sobre a grande queda que o Ibovespa teve hoje na Bolsa de Valores, tá? O Ibovespa acumula uma queda de 1,38% e essa queda se deve principalmente por dois cenários, tá? Cenários aí de conflitos no Oriente Médio, tá? Essas supostas guerras que voltaram a sondar o Oriente Médio, né? As guerras entre países orientais e também sobre déficits fiscais aí nas contas públicas aqui no Brasil, tá? Isso foi o suficiente para fazer com que o Ibovespa acabasse tendo esse recuo. E na ótica mensal, o Ibovespa já acumula uma queda até que interessante, de 2,11%, tá? Isso fez com que várias ações aqui começassem a apresentar janelas de oportunidade, tá? Tanto aqui as ações que eu vou citar nesse vídeo, que será o principal foco aqui desse vídeo, tá? Tanto que eu aproveitei esta queda para aumentar aí as minhas posições no Banco do Brasil, tá? Hoje eu atingi aí 3.327 ações do banco, tá? Aproveitando essa queda aí de mercado, porque raramente, né, empresas maduras maiores acabam apresentando quedas tão bruscas, tá? Basicamente a queda que o Banco do Brasil apresentou hoje foi semelhante a uma queda de small cap que a gente presencia no dia a dia. Então, basicamente, utilizei para aproveitar aí dessas quedas. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal. Agora estamos com uma meta aqui no canal, pessoal, de dobrar o número de inscritos, tá? Atingir aí 2.000 inscritos, que eu acredito que seja uma meta possível. Então, pessoal, já se inscrevam no canal, deixem o dedão no like, compartilhem esse vídeo e não se esqueçam de deixar sugestões aí nos comentários de vídeos futuros que vocês queiram que eu realize aqui no canal. E aí, pessoal, quanto mais esse canal crescer, mais esse canal evoluir, consequentemente eu posso impactar mais e mais pessoas e mostrar de que é possível conseguir uma boa rentabilidade, né, e viver de renda aí através de ações e de outras espécies de ativos aqui na Bolsa de Valores. Mas o meu canal é 100% focado principalmente na parte de ações, que eu acredito que é ainda assim hoje em dia o ativo que mais gera riqueza ao longo do tempo, tá? Bom, pessoal, primeira ação aqui da lista que voltou a apresentar janela de oportunidade e a principal aqui do vídeo é o Banco do Brasil, que acumula uma queda bem expressiva hoje nas ações. O banco estava cotado, se vocês observarem aqui antes de toda essa queda, a mais ou menos aí R$28. E desde os dias anteriores, as ações já caem 4,14%. Então, realmente é uma queda bem expressiva para uma empresa grande como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje possui um valor de mercado aproximadamente de 150 bilhões na Bolsa de Valores, tá? Então, uma queda mais ou menos de 4% é bastante, tá? Principalmente para empresas grandes, voltando a ficar com uma margem de segurança bastante interessante para mim. Nada se trata uma recomendação de compra ou de venda, dado que eu tenho uma margem de segurança boa e fora que basicamente pelo meu preço médio que eu tenho na empresa, está aqui em 24,13, aumentando um pouquinho o preço médio ao longo do tempo, desde que os resultados justifiquem isso, para mim eu não vejo problema nenhum, tá? E basicamente, pessoal, quando uma ação, uma empresa é muito boa na sua carteira, a tendência é que seu preço médio vá aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque com empresa boa, que evolui, que cresce, proporciona resultados, paga dividendos, nós queremos pagar cada vez mais caro, desde que os resultados justifiquem isso, tá? Então é aquela velha frase boa do Peter Lynch, tá? Alimente as flores e deixe as ervas daninhas de lado. Então, basicamente, o Banco do Brasil, ele é uma flor na minha carteira porque tem me gerado um retorno bem expressivo. E hoje, ainda em termos de múltiplos, o banco continua bem barato. Após essa queda, ficou com preço sobre valor de patrimônio ainda mais barato, tá? De 0,86 e ainda está com preço sobre lucro bem abaixo da sua média histórica. Perceba que o preço sobre lucro da empresa está em 4,75, sendo que na média o mercado pagava 6,35 vezes. Então o banco ainda continua bem subprecificado se considerarmos as projeções futuras da empresa, tá? Fora que o banco continua evoluindo seus resultados de uma maneira bem expressiva. Perceba que ano após ano o Banco do Brasil tem crescido a sua lucratividade. E o mercado projeta um crescimento bem expressivo, tá? Então, aí para o ano de 2025 e 2026, o mercado já projeta um crescimento aí de pelo menos 5 a 6% no seu lucro líquido. O próprio banco projeta um crescimento para 42 bilhões de lucro. Então o banco pode sim estar bem barato e com esta queda de agora,
eu aproveitei porque raramente o Banco do Brasil apresenta pontos interessantes, tá? Por quê? Porque geralmente as estatais, elas sofrem mais oscilações como a queda da Bolsa de Valores. O Banco do Brasil, ele tem metade da participação dele para no caso, para o Estado, né, para o governo federal. Então, basicamente, vocês vão ver que as oscilações serão um pouco mais bruscas, mas para quem tem visão de médio a longo prazo, pode fazer sentido aumentar posição, tá? Segunda empresa aqui que abriu janela de oportunidade, que eu também sigo de olho, tá, para um futuro próximo, se apresentar a um patamar de preço interessante, é o Bradesco, tá? Por quê? Porque o Bradesco ele sempre se concretizou como um excelente banco, tá? E perceba que grande parte dessas empresas que eu vou citar aqui são empresas mais maduras, mas também tem duas aqui small caps que eu vou citar para vocês, tá? Bom, o Bradesco ele é um banco que já vinha sofrendo ao longo do tempo com a sua atividade de crédito, principalmente por provisões para devedores duvidosos, inadimplência elevada, e o Bradesco hoje está com valor de mercado de 150 bilhões de reais, tá? Então perceba aqui que o Bradesco ele tem as suas receitas atreladas ao Brasil, Ásia, Estados Unidos e outros países, tá? O lucro líquido, perceba que desde o ano de 2022, perceba que o banco lucrava aí 21 bilhões, próximo aos resultados aí, né, do Banco Itaú. E desde então, o banco começou a ter uma priorização nos seus resultados. Portanto, perceba, pessoal, que aqui temos uma clara anomalia de mercado. Por que anomalia de mercado? Porque, por mais que o resultado do banco tenha caído, né, dos 22 bilhões para os 3 bilhões, ou seja, uma queda de 50% nos resultados, perceba que as cotações caíram muito mais que isso, tá? Ou seja, o tanto que o gráfico de lucro versus cotação mostra isso para a gente, que realmente o Bradesco teve uma queda bem mais abrupta no seu valor de mercado do que o lucro. E agora, o banco já tem melhorado a sua lucratividade. Eu gravei aqui um vídeo mais detalhado sobre Bradesco, vou deixar no card aqui acima, porque fiz uma análise qualitativa muito profunda do banco. Então, assistam esse vídeo se vocês querem entender com mais profundidade. De qualquer forma, resumindo, que o foco desse vídeo é apenas mostrar as quedas, perceba que o mercado já projeta uma recuperação nos lucros do Bradesco para um patamar semelhante ao anterior, de 18 a 20 bilhões para o ano de 2020, do ano de 2026 e 2027. Se o banco voltar a um patamar de lucratividade anterior, como de antigamente, 20 bilhões, se o banco for cotado basicamente aí por 20, ou seja, 20 bilhões de lucro, né? Com o valor de mercado que hoje o Bradesco detém na Bolsa de Valores, que o Bradesco tem 150 bi de valor de mercado, então vamos pegar o valor de mercado aqui da empresa, tá? De 150 bilhões e vamos dividir por essa projeção que o mercado pretende para o banco, tá? Perceba que o banco estaria cotado a 7,5 vezes o lucro, tá? O PL projetivo fica muito mais em conta do que este aqui apresentado em tela. E em relação a essas médias históricas, possui sim um desconto bem significativo, tá? Porque se a gente colocar aqui, por exemplo, né? Vamos pegar aqui a calculadora e vamos quantificar para descobrir qual é a porcentagem que o Bradesco está barato em relação às suas médias. Então vejamos aqui 7,24 vezes, dividido por 11,21 vezes, tá? Menos 1 vezes 100, hoje o Bradesco estaria descontado em 35,41% em relação às suas médias. Fora que o preço sobre valor de patrimônio também está baixo, tá? E isso, claro, é justificável devido a uma queda do ROI. Mas, pessoal, como eu falei, temos que olhar daqui para frente. E as projeções é que o Bradesco ele se recupere nos próximos resultados, tá? E hoje a ação caiu tanto que já fica ali abaixo do patrimônio líquido. E para bancos, o preço sobre valor de patrimônio é um indicador muito, muito bom, tá? Significa que mesmo o Bradesco nesse estado de priorização, o valor patrimonial da ação é de 15,47, o que dividido pela cotação atual, de acordo, ainda tem margem. Então perceba que o banco está abaixo do valor de patrimônio, mesmo com a queda de resultados. E se os resultados voltarem a crescer, o banco poderia sim pagar múltiplos mais elevados para o Bradesco, similar ao que pagava antes, né? De basicamente uma cotação ali de 20, 21 reais, que era uma cotação que o Bradesco tinha em tela, né? Com um patamar de lucro líquido. Isso poderia gerar uma alta de 70%. Mas claro, pessoal, não estou afirmando que isso vai acontecer, apenas estou me baseando por dados, tá? O Bradesco, ele tem uma projeção de pagar 1,30 por ação, de acordo com esse crescimento de lucro líquido se o banco continuar vislumbrando. Mesmo com esse lucro líquido que tem hoje no mercado, tá?
de 13 a 14 bilhões, perceba que o banco já tem pago até que um bom provento. Se a gente pegar aqui em dividendos, ó, perceba 1,54. Então, 1,30 no cenário mais conservador de todos, considerando que o banco pagasse metade do seu lucro líquido, temos então um preço teto dividido por 7% de basicamente 18,57, o que proporcionaria uma margem de segurança agora de 13,84, né, de 34%. Então, para mim, eu como gosto de mais margem ainda mais que o Bradesco, ele é um banco um pouco mais cíclico, Bradesco, para a minha estratégia, abaixo dos R$13 começa a fazer sentido, tá? Portanto, pessoal, eu acabo não comprando muito porque já tenho uma grande posição no Banco do Brasil e, como eu falei, não tenho caixa para ficar comprando inúmeras ações. Mas, pessoal, tem muita empresa boa e se eu dispusesse de um caixa mais elevado, com certeza eu compraria inúmeras outras empresas que está listada na Bolsa Brasileira, tá? Principalmente aí de segmentos perenes, porque sim, está bem abaixo aí da média histórica, né? Então, pegando aqui também o próprio indicador do Graham, tá? Que utiliza-se sim para empresas da velha economia, perceba então 22,5, né? Vezes um LPA, hoje o LPA do Bradesco, né? Se a gente observar aqui, está bem elevado, está aqui em torno de 2,35, tá? Então, se a gente pegar aqui 2,35 vezes, né, um VPA, que hoje o Bradesco está de 15,47, temos um preço justo de R$28. Então, o Bradesco teria sim potencial de alta de acordo com o método do preço justo, tá? Então, de qualquer forma, sim, o banco está barato e devido a toda essa queda que o Bradesco tem enfrentado, podemos sim, há uma grande chance de estar o banco num ponto de inflexão e a partir de agora começar a ter um crescimento de resultados melhor, tá? Próxima ação aqui da lista, que devido à queda de hoje voltou a apresentar oportunidades, é a BB Seguridade, tá? Que estava cotada a princípio há dias atrás, perto dos R$37. Perceba que a ação estava aqui próximo dos 37, 38 e agora a BB Seguridade voltou a os R$35. E perceba que os controladores da empresa fazem recompras massivas quando a empresa está abaixo dos 35, 34. Mostra então que a empresa está barata. Mesmo assim, em termos de múltiplos PL, está muito abaixo ainda da média histórica, tá? Preço sobre valor de patrimônio não olhamos porque ela tem uma parceria com o Banco do Brasil, isso aqui acaba distorcendo. Então esqueça esse indicador para a BB Seguridade, tanto o valor patrimonial. ROI excelente, tá? A empresa está pagando um bom payout e agora, hoje a BB Seguridade, pelas projeções que o mercado possui para o preço teto, perceba que hoje ela já tem margem, porque R$4, que é o dividendo projetivo para a empresa no próximo ano, dividido por 9%, tá? Temos aí então um teto de 44,44, que proporcionaria sim margem de segurança nesse patamar de preço. E para mim, BB Seguridade abaixo ali dos 35 já começa a abrir margem para aportes, tá? Portanto, mais uma vez citando, pessoal, não vou colocar em carteira porque já estou focando em outras ações do meu portfólio. Quando eu atingir a minha meta nessas ações, eu posso sim abrir aí vaga para uma outra empresa aqui na minha carteira, porque hoje realmente a bolsa está repleta de oportunidades, tá? Principalmente no setor financeiro, seguros e saneamento. E agora, falando um pouco do setor de saneamento, olha só quem voltou a apresentar oportunidades, tá? A própria Sanepar. A Sanepar, esses dias, teve uma valorização até que interessante. Chegou aqui a cotar, né? A ser cotada a 6,57 e agora as ações voltaram novamente àquele patamar de 5,83. O caso da Sanepar é um caso um pouco mais distoante dos demais. A empresa sim está barata se a gente considerar o seu resultado operacional. Hoje está cotada a 5,81 vezes lucro, tá? Bem abaixo da sua média histórica de 7 vezes. Preço sobre valor de patrimônio também está abaixo da sua média histórica e hoje a ação tem um VPA até que interessante, tá? Se vocês pegarem aqui o VPA hoje da Sanepar, está em torno de 6,74. Então, o valor patrimonial da ação é de 6,74. Simboliza que ela está barata em termos de múltiplos, tá? Por mais que seja uma empresa que não pague excelentes dividendos e com tanta frequência pague um dividendo razoável, é aí que mora uma outra questão que eu já falei aqui da Sanepar. Pessoal, a companhia está com uma proposta de receber que já está quase 100% garantida um valor da União que equivale a 4 bilhões de reais de uma indenização que a Sanepar vai receber da União Federal, que é o próprio governo do estado, tá? E hoje, 4 bilhões de reais com o valor de mercado que a Sanepar possui hoje na bolsa, basicamente, se a gente pegar aqui
4 mil, simboliza aqui 4 milhões, né? E dividir por 8 mil aqui, 8.650, que equivale como se fosse 8,6 bi, basicamente representa 46% do seu valor de mercado. Se ela pagar 100% desse valor em proventos, teríamos um dividend yield extraordinário de 46%, tá? Se a empresa não optar por pagar ou pagar metade aos acionistas, ainda seria interessante, porque teria um yield de 23,1% e ainda a empresa poderia usar os outros 2 bilhões para acumular no seu caixa, o que faria com que o valor patrimonial da ação caísse pela metade, tá? E você acha que o mercado deixaria a empresa tão barata com uma entrada de caixa massiva? Porque, pessoal, para vocês terem ideia, 4 bilhões de reais representa ao todo 4 anos de lucro da Sanepar. Hoje a Sanepar tem um lucro líquido anualizado de 1,5 bilhões. Então, se ela receber 4 bilhões de reais, são 4 anos de lucro líquido. Então, pessoal, dificilmente o mercado deixaria a ação a um patamar de preço tão baixo, tá? Fora que mesmo sem essa indenização, hoje está bem abaixo do seu valor intrínseco. Então, acho que sim, Sanepar é uma excelente oportunidade para mim, tá? Nada é recomendação de compra ou de venda, mas você pode enxergar de uma maneira diferente. Portanto, hoje, em termos de múltiplos, a empresa está barata e sempre foi uma empresa muito boa, está no setor com alta barreira de entrada, né? E tem aí um crescimento exponencial ao longo do tempo. Fora que ela é uma empresa small cap, tá? Tem um potencial de crescimento mais elevado, uma empresa abaixo ainda de 10 bi na Bolsa de Valores, ainda é considerada uma small cap, tá? Bom, próxima e última ação aqui da lista, que eu acho que abriu uma janela de oportunidade, né, interessante, tá? Não estou recomendando, estou apenas dizendo aqui de acordo com os fatos, é a Neo Energia, que hoje está cotada a 18,96 e com hoje a queda do Ibovespa, a ação acumula uma queda, se a gente pegar aqui Neo 3, né, que são as ações da empresa, então vamos colocar aqui Neo 3, são as ações aí ordinárias da Neo Energia. Perceba que a Neo Energia já se desvaloriza 4,39% na ótica semanal. E hoje a empresa está bem abaixo do seu preço-lucro médio, tá? Perceba que a empresa era negociada a basicamente um preço sobre lucro bem mais elevado, está abaixo do valor patrimonial, né? É uma empresa que tem pago bons proventos e está com esse potencial de crescimento ao longo do tempo, tá? Então, claro, esse PL médio está distorcido, mas o PL médio aqui da Neo Energia já girou em torno de 8 a 10 vezes. Então, pessoal, acho que sim, a empresa está barata, portanto, ela é um caso mais arriscado. E eu vou fazer um vídeo projetado para a Neo Energia nos próximos. Se fosse escolher entre Neo Energia, eu escolheria CEMIG, tá? Porque acho que a CEMIG é um pouco mais defensiva. Infelizmente, a Neo Energia ainda é um pouco duvidosa, principalmente devido aos planos do seu controlador Iberdrola, tá? Que eu vou fazer um vídeo aqui explicando mais a fundo sobre o caso da Neo Energia, tá? De todas essas daqui, acho que sim, ela é a menos barata, mas e aqui tem um dividendo um pouquinho mais cíclico, tá? Até porque seu payout aqui acaba oscilando de uma magnitude bem elevada. Portanto, tirando ela, todas as outras empresas acho que estão às janelas de oportunidade. E pessoal, como eu já citei, eu tenho destinado boa parte dos meus aportes para o setor financeiro no momento, tá? Que é o que eu vejo com uma discrepância bem elevada em relação à sua média histórica nesse momento. Portanto, tirando o setor financeiro e de seguros, eu enxergo oportunidades ao bem algumas, tá? No setor de energia, no setor de saneamento, que acho que tem sim oportunidades, né? Oportunidades aí, se fosse para encaixar commodities, como eu já citei em vídeos anteriores, acho aí que vale, né? É uma boa oportunidade, um pouquinho mais arriscado, logicamente, né? Nas small caps temos Ferbasa, então assim, o mercado de fato ele é repleto de oportunidades, mas na prática você não vai conseguir pescar todas, pessoal, não tem como, tá? Mesmo que você seja uma pessoa com muito poder aquisitivo para fazer aportes aí frequentes, né? Perceba que dificilmente você vai acabar pulverizando em várias empresas. Geralmente você vai ficar com poucas e boas. Eu, logicamente, estou excessivamente concentrado, tá? Para mim, sim, faz sentido. Mas perceba que minha grande concentração está uma empresa sólida, segura, né? E tem ali até com leve potencial. E aí, outras destinações de aportes futuros que eu posso realizar nessa carteira, tanto os dividendos do aporte do meu bolso, serão para outras empresas, tá? Até porque aí vai depender muito do preço, das perspectivas e tudo pode mudar. Pode ser que daqui 1, 2 anos o Banco do Brasil seja uma posição menor, por exemplo, do que a BR Partners. Tudo pode ocorrer, tá? Até porque o Banco do Brasil ele se tornou uma elevadíssima posição, não só pelos aportes do meu bolso,
mas sim pelos dividendos que ele foi me proporcionando e pelo aumento nas cotações, que gerou também esse crescimento absurdo que a empresa está no meu portfólio hoje, tá? E basicamente, como já diz grandes investidores, e eu concordo com eles, empresas que estão abaixo do valor de patrimônio, basicamente o risco é nulo se você compra uma empresa abaixo aí do que realmente ela pode valer, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aqui, partindo um pouco para as notícias, tá? Perceba, eu vou deixar essas duas notícias aqui, né, na descrição desse vídeo para que vocês observem. Mas as causas aí que fizeram com que o Bovespa caíram hoje foi principalmente aí o Oriente Médio, conflitos, né? E também pontos aí de déficit fiscal, né, que fez com que as contas públicas encerrassem com déficit orçamentário, tá? Porque perceba que o fluxo de capital estrangeiro foi positivo hoje, tá? Tivemos uma entrada de 766 milhões de reais de capital estrangeiro. Era para a bolsa ter subido, né? Até porque o capital estrangeiro, ele tem um poder de precificação bem elevado nas ações brasileiras, tá? Mas devido a esse conflito aqui do Oriente Médio, realmente não foi suficiente, nem mesmo o capital estrangeiro conseguiu fazer com que a bolsa tivesse esse respiro. Então, basicamente houve quedas e eu particularmente gosto das quedas, claro, desde que essas quedas não estejam atreladas à perda de fundamentos na empresa. Se a empresa continuar com bons fundamentos, boa perspectiva e o preço acabar se reduzindo, pode sim sinalizar que aquela empresa que você está comprando, que seja, está ficando mais barata, tá? Caso contrário, você tem que diferenciar. Às vezes a ação ela pode estar caindo por uma perda de fundamentos, aí que você tem que ligar o sinal de alerta. Mas se a ação estiver caindo porque ela está ficando mais barata, aí já simboliza já que está bem interessante mesmo. Bom, pessoal, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Lembra da nossa meta primordial, que é dobrar o número de inscritos. Já fico feliz, tá? Esses dias tivemos um aumento de 50 inscritos aqui no canal, desde que a gente chegou nesse patamar de 1.000. Então, quanto mais inscritos, mais pessoas acompanhando, mais pessoas eu posso ajudar aqui a atingir a liberdade financeira, tá? Não estou ainda 100% liberto financeiramente, portanto, quando eu estiver, eu vou partilhar aqui para vocês, que eu quero também ver vocês aí livre financeiramente, né, aproveitando a vida. Então, cresçam esse canal, compartilhem esse vídeo, deixem o like e deixem aí sugestões para que eu possa trazer aqui para vocês. Comentários, pessoal, é muito importantes e eu vou tentar, na medida do possível, responder todos, tá? Então, vão deixando aí comentários, desde que vocês, obviamente, não infringam as éticas, né? Acabem tendo xingamento, o seu comentário será totalmente anulado. Então, comentários respeitosos sem desrespeitar a ética da comunidade. Bom, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.